Vamos falar um pouquinho sobre Key Account. Primeiro, Key Account é a evolução natural da área de vendas. Então, toda empresa que precisa comercializar, precisa vender, ela vai ter que passar em algum momento pela gestão de clientes chaves. Então, o que a gente fala, evolução natural da área de vendas. Se você entrar hoje no LinkedIn e procurar a palavra Key Account Leader, Key Account Manager, você vai ver que tem inúmeras vagas, ou seja, é um assunto que está borbulhando, né? E, ao mesmo tempo que ele é uma oportunidade, ele é uma ameaça. Empresas que não adotarem ou não estiverem alinhadas com o tema podem estar sendo, nesse momento que a gente está aqui, sendo ultrapassadas pelo concorrente, né? Se o seu concorrente está fazendo isso. Então, a gente tem que prestar atenção e pensar o que é que eu quero para mim, como eu trato os meus clientes. E Key Account, o pessoal fala, é uma técnica de vendas. Key Account não é técnica de vendas. Primeira coisa, tem que desmistificar. É isso aí. Porque, às vezes, o pessoal fala, vou implementar um programa de Key Account, é só contratar uma empresa, vai dar um treinamento lá para os meus funcionários, eles vão para a rua e aí acabou. Então, não é, né? Não significa dar presentinho para os clientes. Pega um grupo de clientes, vamos dar ingresso para assistir o jogo lá do Palmeiras, né? A gente teve um caso que a gente comprou ingressos para a Copa do Mundo, quando teve a Copa do Mundo no Brasil. Foi um tiro no pé, né? Porque tomar muito cuidado quando você entrega presentes para pessoas que têm hoje um código de compliance e ética. E eu falo, tiro no pé, então tem que tomar cuidado, mas não é. Tem coisa que a gente pode fazer. Mas você pode fazer, mas é proibido dar presente ou fazer. Não é, mas não associe isso como sendo um programa de Key Account. É dinâmico, ou seja, quem eu escolho talvez hoje para ser minhas contas-chave pode não ser as contas-chave de amanhã. Quando as empresas hoje decidem implementar um programa de Key Account, basicamente nasce de 4 pontos aqui que a empresa está preocupada. Primeiro, quando a empresa começa a ter problema financeiro. Tentou de tudo, está ruim, será que Key Account vai me ajudar? Outro é foco, né? Tem muita empresa que tem venda, não sei, né? Cada um no seu universo, mas tem venda direta, vendo direto para o meu cliente ou vendo via canal. E tem muitas empresas hoje que estão migrando para a venda direta, deixando de passar por um canal, um distribuidor, etc. Quando isso começa a acontecer, é um sinal também de alerta para você montar um programa de Key Account. Quando começa a ter muita reclamação de cliente, perda de cliente, e você não sabe exatamente por quê. E, às vezes, também tem a questão cultural, né? Eu quero melhorar a cultura da empresa, a maneira como as pessoas se interagem. O programa de Key Account também passa pela parte de pessoas, né? E é uma das coisas mais importantes para fazer funcionar, é passar pela parte de pessoas. São clientes, primeiro, criteriosamente selecionados pela empresa. Eu quero fazer um relacionamento de longo prazo com esses clientes. Eu tenho que ter negócios lucrativos. Se eu quero um cliente, esse cliente tem que me dar lucro. Eu não vou fazer coisas para o cliente para que o cliente não me traga retorno financeiro. Só que aqui tem uma pegadinha, tem que criar valor para o cliente. O cliente tem que entender que tudo que está sendo feito para ele, está sendo feito para ele mesmo. Mais em prol dele do que do fornecedor. E essa é uma parte difícil da gente montar a equação. Toda a questão de Key Account passa por liderança. Tá? Então, assim, hoje você tem a questão de líderes de Key Account, né? Quando você vai montar um programa, você vai ter que ter um treinamento, você vai ter que criar líderes, né? O líder é fundamental para você construir essa ligação entre a sua empresa e a tua conta-chave. E uma coisa que eu vejo muito acontecer é o seguinte, muitas vezes não é o teu melhor vendedor que se transforma no seu melhor líder de Key Account. Tem um eixo aqui que é relevância no mercado, tem a ver com a empresa. Tá? Então, empresas mais à direita são empresas, sei lá, vamos falar de montadora. Se falar de montadora, GM, Volks, Fiat estariam aqui. Baixa relevância são as montadoras que têm menor market share no mercado brasileiro.
Aí você vai pegar aí as montadoras que vendem menos. É só para entender o eixo. E a outra é penetração. Quanto você vende nesse cliente? Eu vendo muito, tudo que esse cara pode comprar, quanto que ele compra de mim? Ele compra quase tudo que ele pode comprar. Então, minha penetração é alta. Ou é um cliente que compra muito, mas eu vendo muito pouco. Então, daí surgem os quadrantes. Se o cara tem baixa relevância e baixa penetração, cliente comum. Tá? Esse cliente é o que menos agrega para qualquer empresa. Depois você tem, quando ele tem uma baixa relevância, mas a penetração sua é alta, a gente chama de cliente importante. Né? Nenhum desses dois casos se encaixa em Key Account, só para a gente ter já a gente se posicionar. Onde estão os Key Accounts? Estão aqui. Um cliente que ele é altamente relevante no mercado, mas eu ainda não vendo para ele, ou vendo muito pouco, eu chamo ele de um alvo estratégico. Então, às vezes o pessoal pergunta, pô, Valdir, eu posso colocar na minha lista de Key Accounts alguém que eu não vendo ainda? Pode. Pode. Ah, mas ele não é meu cliente hoje. Ponha, para que você possa ter um plano para que ele venha a ser, porque ele está aqui. Ó, eu posso ter um cliente que eu não vendo aqui, ou vendo muito pouco. E aí depois existem táticas, né? A gente chama até de CAN ofensivo. Ofensivo é quando eu vou lá, eu quero roubar espaço do concorrente. E você tem aqui, sim, um cliente estratégico. Ele é altamente, a penetração sua é alta e ele é relevante. Esse é a galinha dos ovos de ouro que todo mundo vai querer morder um pedaço. Então, aqui entra até uma tática diferente, que a gente chama de um CAN defensivo. Eu tenho que criar barreiras para que porque está todo mundo de olho nele. Ele é teu hoje, mas tem nego que está doido para pegar. Não, que não seja tudo um pedacinho. Então, coisas para a gente pensar. Então, essa planilha aqui, dela é que saem os seus Key Accounts. Então, é pura matemática. A geração de clientes, onde ele encaixa em cada um desses, ela passa por análises matemáticas, análise de mercado, de penetração. Então, não é mais o quem indicou, o achismo. E quando você tem o Key Account selecionado, uma das coisas que a gente começa a ter que fazer é estudar dor do cliente. Você tem que ser o médico agora. Porque assim, não tem como você ter o seu Key Account se você olhar para o teu umbigo e visitar aquela conta olhando para o teu umbigo, que é o que hoje o modelo de vendas tradicional faz. O que eu quero dizer com isso? Eu chego nessa conta e falo assim, bom, eu tenho que vender tantas caixas disso, tantas caixas daquilo, etc, etc, etc. Minha cabeça está pensando o quê? Na minha empresa. O que eu posso vender, maximizar a venda dentro daquele cliente. Inversão de valores. Quando você tem um Key Account, você tem que estudar qual é a dor, o que incomoda o seu Key Account. Porque o dia que você descobrir isso e começar a desenvolver programas para amenizar a dor dele, você passa a ser outro fornecedor. E tem dores que ele não sabe que ele tem. E se ele deixar você entrar na empresa dele, você descobre. Porque você precisa saber, dentro de um Key Account, como é que o seu produto... Quem compra o seu produto? Como o seu produto é definido? Né? Então, a gente chama de DMU. É uma matriz, né, que chama Decision Making Unit. Para cada produto, você tem um grupo de pessoas que é responsável para definir se aquele produto vai ser usado ou não. E se você não souber isso, você perde tempo e perde dinheiro. Né? Então, por exemplo, você vai vender uma lixadeira, né? Aí você vai todo animado lá para o pessoal de compras. Essa lixadeira é nova, ela faz isso, ela tem isso, tem um ângulo assim, a rotação tal. Mas quem que usa a lixadeira? É o comprador? Né? Quem vai dizer que se for comprado, pode ser que o cara lá na ponta chegue e pegue aquilo lá e fala, não gosto, não uso, treme demais. Às vezes não é nem o problema do teu produto, é alguém que não foi lá explicar como é que se usa. Então, assim, o conceito da DMU é você entender todas as pessoas. Então, a gente tem aqui desde um iniciador, que é alguém que diz assim, eu preciso de um produto, passa pelo usuário, que é o cara que destrói o produto, né, que usa, é o operador. Tem o influenciador,
Que muitas vezes é assim, ó, a lixadeira fala com o Adão. Porque é o Adão que entende de lixadeira. Se ele falar que é boa, a gente compra. Então, se você não souber que tem um cara dentro do seu key account que faz isso, você não vai vender. Decisor é o que faz assim, ó, compra. Às vezes tem produto que o decisor é o presidente da empresa. Às vezes é um diretor. Às vezes pode ser um comprador. Mas a questão é, você precisa saber. Se você não souber, você vai perder de novo. Você vai perder tempo e vai perder dinheiro. A questão toda de key accounts passa por relacionamento, né? Você já deve ter percebido, é relacionamento, puro relacionamento. Então, as pessoas que mexem num programa de key account têm que ser muito boas em relacionamento, né? Ser treinadas para isso. Como eu falei, relacionamento é tudo. Quando você começa um programa de key accounts, você tem uma escada para subir, né? Então, você vai começar assim. Um relacionamento inicial. Imagina assim, isso aqui a gente chama de uma estrutura que é gravata borboleta. O pessoal costuma assim, naquela gravatinha borboleta. Você tem, de um lado, do seu fornecedor, o líder do key account, aquela pessoa que você escolheu para cuidar daquela conta, e do outro lado, a estrutura do cliente, o líder no cliente. Muitas vezes, num primeiro contato, pode ser o comprador. Em alguns outros, pode ser o gerente de... Enfim, aí depende do tipo de produto que você está vendendo. Mas são duas pessoas que vão começar a se falar. No começo, o que você tem é isso aqui, ó. O fornecedor quer entrar. O cliente está com o pé atrás. Esse cara vai empurrar coisa. O que esse cara está querendo fazer aqui? Aí você, o líder, né, porque ele foi treinado, ele falou, opa, deixa eu fazer uma visitinha na sua linha de produção, que eu quero ver. Não, cara, o que você quer fazer? Chegou agora? Você quer visitar minha planta lá, perder meu tempo? Não, não. Então, assim, aquele não, vem, não. Passa por isso? Passa por isso. Né? Esse é o processo de estabelecer um contato, principalmente quando o key account é novo para a empresa, ou tem muito pouco contato. Passar a ter um contato mais básico, onde se começou a ganhar confiança. Né? Então, eu tenho aqui o líder, ele está conversando já com esse cara. Você vê que aqui tem todas as outras estruturas da empresa, né? Marketing, vendas, técnico, finanças, supply chain, está tudo aqui. Até o presidente, diretoria. E também tem isso do lado do cliente. Aqui, o cara já... Sabe quando a guarda já baixou? Você vem... Legal, confio na tua empresa, tal, mas, ó, preço é que manda, cara. Não adianta você vir aqui se não tiver preço. Você vai perder meu tempo. Então, ainda tem questões que precisam ser... Ainda não se vê aquela coisa de valor, entregar valor. Estágio interdependente. E aí você viu que a gravata borboleta mudou e a gente passa a chamar isso aí de estrutura diamante. O que muda? Olha onde está o líder agora do key account e o líder no cliente. O que esse cara aqui fez para mudar e tornar isso agora uma conta estratégica, chave, comprando bem, feliz? Ele colocou as pessoas das áreas para conversar. Então, agora você tem lá, ele marcou uma visita, ele levou o marketing e vendas dele e está falando com compras. Ele chamou o departamento técnico, está falando com o departamento técnico do cliente. Ele fala com finanças. É impressionante. Então, não é mais ele, ele é o cara que passa a coordenar isso, mas ele leva as pessoas. E o último aqui é o que a gente chama de integrado. Integrado, eu não digo, o pessoal fala, mas esse aqui é o que todo mundo quer ser. Eu falei, não. É um modelo diferente. Quando você tem um sistema de key account entre fornecedor e cliente integrado, é quando a Apple está desenvolvendo um telefone novo. E ela precisa de uma câmera Mega Master Plus. O que ela faz? Ela tem que abrir a informação com alguém sobre aquele produto. Olha, e ela vai escolher algum fornecedor de câmera. Aquele cara vai ter acesso às informações antes do produto ser lançado. Esse é o nível de estrutura de um sistema integrado. Então, montadoras têm muito isso, né? Quando você vai desenvolver algum tipo de sistema dentro do motor, ele já fala com a empresa. Então, aí está envolvendo o contrato de confidencialidade. Basicamente, às vezes, a empresa tem até um escritório dentro, o fornecedor tem um escritório dentro do cliente. O cliente libera um espaço para ele. Patentes são discutidas, enfim.
Por isso que eu falo, não é o modelo. Se o seu modelo pode vir a passar por isso, beleza, vamos atrás. Mas o modelo anterior, esse aqui é o modelo ideal, que, na minha opinião, vai encaixar em 99% das empresas. Toda vez que você montou, o que o pessoal às vezes faz? Né? Você vai lá, vai no cliente, promete, faz as coisas, mas não documenta. Você se perde no meio de tantos programas, tantas ações. Se você não tiver um plano estratégico, aí passa por treinamento, liderança, você precisa ter um plano dizendo o que eu vou fazer naquele key account, naquele ano. Esse plano é seu? Não. Esse plano é da sua empresa e ele é compartilhado com o cliente, que é a grande diferença. O cliente sabe tudo que você está fazendo lá dentro. E aí você vai agendar reuniões de revisão junto com o teu cliente das ações que estão sendo feitas lá dentro. Então, é um modelo completamente diferente. Os projetos vão dar certo. Que account dá certo, gente. E aí, o pior pecado que a empresa faz, e aí tem a ver um pouquinho com a cultura da empresa, é deixar de reconhecer as pessoas, é deixar de celebrar as conquistas. É muito importante. A gente tem que ter esse hábito, né? Eu falo, desde o simples tapinha nas costas pela sua apresentação hoje, foi bem legal, gostei da apresentação que você fez, até quando a pessoa bate um recorde de venda, você vai chamar ele na frente, num evento como hoje, todo mundo. Tudo vale, tudo vale. De novo, estabeleça a cultura, né, de celebrar, porque eu falo o seguinte: você pode comprar muita coisa, né? Você pode comprar o tempo, a presença e o trabalho. E você compra, porque você paga, a pessoa está indo lá na sua empresa, recebe o salário por isso. Lealdade, iniciativa, o entusiasmo, você precisa conquistar. E as pessoas só vão ser conquistadas se você tiver um ambiente propício para que elas desenvolvam, pratiquem, né, com exemplos, com pessoas que dêem o exemplo, que façam reforço.